Quando eu digo que meu divórcio não começou no dia em que assinei os papéis, mas sim no dia em que percebi que eu não tinha mais voz dentro da minha própria casa, muita gente se surpreende. Mas é assim que começa essa história, a história do divórcio que ele jurou que eu nunca teria coragem de pedir, e da guerra emocional que ele travou quando percebeu que eu finalmente estava indo embora. Henrique sempre foi encantador para quem via de fora. Era o tipo de homem que sabia exatamente o que dizer na frente dos outros, educado, simpático, prestativo. E eu, no começo, acreditei que ele fosse daquele jeito o tempo todo. Mas dentro de casa era como se ele tirasse uma máscara cuidadosamente construída. Os primeiros sinais foram pequenos, quase imperceptíveis. Ele começava a criticar pequenas coisas, a forma como eu arrumava o cabelo, a roupa que eu usava, o tempo que eu demorava para me arrumar. Tudo dito com um sorriso como se fosse brincadeira. Mas com o tempo, aquilo deixou de ser comentário e virou regra. Se eu discordasse dele era drama. Se eu dissesse que estava cansada, era exagero. Se eu pedisse ajuda, era porque eu era incapaz de fazer algo sozinha. E o pior é que ele sempre fazia parecer que o problema era meu. A manipulação dele era silenciosa, como uma infiltração. Não derruba a casa de uma vez, mas destrói tudo por dentro sem que você perceba. Com o tempo, Henrique começou a controlar pequenas partes da minha rotina. Dizia que não gostava de certas amigas minhas, que minha família influenciava demais, que meu trabalho me deixava estressada. E o mais perverso é que em vez de proibir diretamente, ele fazia parecer que estava preocupado comigo, como se estivesse cuidando quando na verdade estava moldando. E eu fui cedendo, pouco a pouco, sem perceber que estava diminuindo para caber dentro do mundo dele. As explosões dele começaram quando eu não concordava. Uma simples discordância virava horas de discussão, portas batendo, ele dizendo que eu não sabia dialogar. Depois vinha a fase do silêncio, dias sem falar comigo como forma de punição. E então, no final, quando eu já estava emocionalmente esgotada, ele aparecia com pedidos de desculpa tão bem ensaiados que pareciam sinceridade pura. Era um ciclo, sempre o mesmo. E eu presa dentro dele achando que talvez, se eu tentasse mais um pouco, tudo melhoraria. Mas não melhorou. A manipulação ganhou uma nova camada quando ele começou a deturpar conversas. Às vezes eu dizia uma coisa simples, e ele repetia completamente diferente, como se quisesse me convencer de que eu lembrava errado. É inacreditável como alguém consegue mexer com sua cabeça sem levantar a voz. Houve uma noite em especial. Eu estava esgotada. Tinha tido um dia horrível no trabalho, e ele começou uma discussão porque eu não o abracei direito quando ele chegou. Eu tentei explicar que estava cansada, mas ele disse que eu estava fria, distante e egoísta. E quando eu finalmente chorei, ele sorriu, como se tivesse vencido alguma disputa invisível. Foi naquela noite que percebi que não estava vivendo um relacionamento. Eu estava vivendo um campo de batalha. O fim real começou quando ele descobriu que eu estava buscando ajuda emocional fora, conversando com amigas, minha mãe, lendo sobre relacionamentos tóxicos. Ele surtou. Disse que eu estava enchendo minha cabeça e que eu deveria parar de seguir conselhos de gente infeliz. Mas o que me fez tomar coragem de pedir o divórcio foi ver o que ele se tornou quando percebeu que estava perdendo o controle. Quando disse que queria me separar, ele passou por todas as fases possíveis. Primeiro, a fase romântica. Eu vou mudar. Eu prometo que vou ser melhor. Não faz isso com a gente. Depois, a fase da culpa. Você destruiu o casamento. Se eu estou assim, a culpa é sua. Ninguém vai te amar como eu. E finalmente a fase da vingança. Eu vou acabar com você. Você vai se arrepender. Eu vou fazer o possível para complicar sua vida. E fez. Durante o processo de divórcio, ele se tornou outra pessoa completamente. Ele faltava às audiências para atrasar tudo propositalmente. Escondia documentos importantes para me prejudicar. Tentava convencer nosso advogado de que eu era estável emocionalmente. Ligava para minha família dizendo que eu estava desequilibrada. Chegou até a inventar que eu tinha uma pessoa nova. Tudo para tentar me enfraquecer. Um dos momentos mais baixos foi quando ele espalhou para nossos amigos que eu tinha manipulado ele durante anos e que estava abandonando o casamento sem motivo. Pessoas que eu considerava próximas começaram a se afastar por causa das mentiras dele. Ele não queria apenas se separar. Ele queria ganhar. Queria me destruir emocionalmente como punição. E apesar de cada ataque, cada ameaça, cada tentativa de me sabotar, eu continuei. Não porque era forte, mas porque eu sabia que se eu desistisse, nunca mais teria coragem de tentar de novo. No dia em que finalmente assinei o último documento, me senti estranhamente vazia. Como se eu tivesse carregado o peso dele tanto tempo que meu corpo não sabia como existir sem aquilo. Mas depois veio o alívio. Lento, mas real. O divórcio conturbado que ele usou para tentar me quebrar, acabou sendo exatamente o que me libertou. Hoje eu não agradeço pelo que vivi, porque ninguém deveria passar por isso. Mas eu agradeço por ter conseguido sair. Porque Henrique tinha razão em uma coisa. Eu realmente não era a mesma pessoa do começo. Eu sou muito, muito mais forte.